Olá, meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Meu desejo é que você esteja muito bem, debaixo da mão do Senhor, da bênção do Senhor, que você e sua família aproveite bem os dias da graça que Deus tem derramado sobre cada um de nós. Bom, nós estamos aqui comentando sobre a revista da nossa Escola Bíblica Dominical, a revista Palavra e Vida, a qual eu tive o privilégio de escrever, os 10 mandamentos para os dias atuais. E neste vídeo eu gostaria muito de colaborar com os seus estudos, com o seu entendimento, para que você tenha condições de analisar um pouco mais a lição de número 8. Nós vamos falar sobre a lição de número 8. Chegamos aqui ao 7º mandamento, onde o tema desta lição de número 8 da nossa revista é adúlteros e adultério na balança de Deus. Portanto, nós vamos falar sobre Êxodo, capítulo 20, versículo 14, onde está escrito no 7º mandamento, não adulterarás. Bom, eu quero relembrar os irmãos e as irmãs acerca do que vem sendo alvo do nosso entendimento. Leis, você sabe muito bem que as leis elas têm uma interpretação bem diferenciada no Novo Testamento. O que era lei no Antigo Testamento, necessariamente nós vamos fazer literalmente o que ela nos propunha fazer no Antigo Testamento. Por exemplo, sacrifício de animais. Entretanto, o que Deus queria dizer com o sacrifício de animais é que para a expiação do pecado, necessariamente nós precisamos de morte, que alguém morra por conta do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Portanto, para que o pecado seja expiado, perdoado, deve-se haver sacrifício. Nós sabemos que essa lei, a qual outrora era sombra para o que iria acontecer, aconteceu lá na frente, lá com a obra da cruz do Calvário, quando Cristo Jesus morre por nós na cruz do Calvário, assim dissipando, extraindo de nós aquele pecado que nos distanciava exatamente da aproximação para com Deus. Então, o que você precisa entender é que as leis elas não foram aniquiladas por Jesus, elas foram cumpridas por Jesus e foram placas, foram incentivos, foram aios, foram fios condutores para que pudéssemos chegar até Cristo. Cristo é o fim da lei, não é aniquilação, mas é o final dessa estrada, onde existiam várias placas que nos conduzia até Cristo Jesus. Por que eu digo isso? Porque você precisa olhar sempre a moralidade, a centralidade, a lei moral acerca de todas as leis que estavam no Antigo Testamento. Como eu disse aqui, citei, por exemplo, a lei que fala da matança de animais, do sacrifício de animais para a expiação do pecado. É claro que a morte certamente é essa que vai expiar o pecado e você precisa observar isso. Bom, também nós precisamos levar que a sociedade atual, por ignorar as leis e não cumprir as leis, tem nos levado a testemunhar, a usufruir de frutos amargos. Experimentamos guerras, experimentamos assassinatos, vivemos exatamente nesse banho de sangue por conta do não cumprimento. A sociedade atual sofre hoje porque não cumpre os mandamentos de Deus, não observa os mandamentos de Deus. Imagine uma sociedade que não cumpre, por exemplo, o 6º mandamento, não matarás. Ela não cumpre. Por não cumprir, nós hoje temos o luto em nosso coração e vivemos dialogando com o luto a todo instante. Imagine também uma sociedade sem leis, onde a guisa de introdução, aquele que quer usufruir de uma terra, chega, coloca umas estacas, faz uma cerca em volta de, essa terra aqui é minha. Passado algum tempo, chega alguém lá armado, por não ter leis nenhuma, diz, não, essa terra aí agora que você trabalhou, que arou, que construiu casa, que plantou, semeou, agora é minha, eu venho tomá-la porque é direito. Não é. Não há nenhuma lei que impeça-me de tomar essas leis, essas terras de você. Então veja que uma sociedade sem leis, ela é fadada ao fracasso. E o que hoje acontece conosco não é que ela está sem lei, existe a lei. O problema é que ela não cumpre as leis,
E nós, por exemplo, os cristãos, que somos salvos, remidos, lavados por Cristo Jesus, não podemos de maneira nenhuma desprezar as leis. As leis, elas são para todos, ela precisa ser cumprida, em especial a observância e a interpretação dessas leis acerca do Novo Testamento, ela precisa sempre estar conosco. Por exemplo, uma das leis do Antigo Testamento era a circuncisão. Eu já vim falando sobre isso aqui como exemplo. Nós não necessariamente temos que fazer a circuncisão. Mas Paulo vai dizer que, lá em Colossenses, que a circuncisão é, na verdade, o nosso batismo. Ora, o que é a circuncisão, senão apartar do mundo como um símbolo de separação, né, de isolamento, não de ser separados a ponto de não escutar o mundo. Não é isso. Né? Não estamos tratando com pessoas que estão além desse mundo. Não, nós estamos aqui, estamos caminhando aqui, mas nós não dialogamos com o mundo acerca do gosto, que o prazer que o mundo tem. Nosso prazer é nas coisas do alto, nós somos apenas peregrinos neste mundo. Mas enquanto passamos aqui, enquanto estamos aqui, as leis, principalmente as leis morais, ou a centralidade de cada lei, ela precisa ser bem observada por cada um de nós. Nessa lição, não adulterarás, eu trago aqui uma observação, eu não sei se você já prestou atenção acerca desse assunto, adultério, né? Adultério é muito valorizado nos dias de hoje. Se alguém, por exemplo, na igreja, né, ou na sociedade, diz fulano pecou, a primeira coisa que vai se pensar é que ele não deixou de tomar um remédio, mas vai se pensar, bom, deve ter pecado, deve ter traído a esposa, ou a esposa deve ter traído o marido. Portanto, quando nós falamos de adultério, ele tem um peso muito grande na nossa sociedade. E eu não digo que isso é hipocrisia, ele deve ser de fato valorizado, porque está incorrido, né, nos 10 mandamentos, não adulterarás, mas ele também tem esse peso maior, inclusive, para a nossa sociedade. É por isso que eu digo aqui que o adultério e adúlteros precisam ser colocados na balança de Deus. É Deus que precisa aferir isso. E eu trago aqui alguns cuidados, algumas observações em que eu e você, nós precisamos ter acerca do conhecimento do que de fato é um adultério. O primeiro deles é notório, né? Que é o adultério conjugal. O primeiro ponto que eu trago aqui é essa observância aqui. Nesse tipo de adultério, que o cônjuge sempre é a vítima, né? Como é que eu faço para honrar a minha esposa? Quando eu estou sozinho. Ser fiel é fiel ao outro na sua ausência. Então, para demonstrar a minha fidelidade, não é perto. Não é quando eu estou de mãos dadas, não é quando eu estou dentro de casa, quando eu estou ao seu lado. A fidelidade de um cônjuge, ela é demonstrada na ausência do outro. Quando a esposa está longe, o marido precisa ser fiel, e é aí que ele demonstra a sua fidelidade. Temos um caso de uma tentativa, por exemplo, de adultério na Bíblia Sagrada, e ali fica para nós um registro muito interessante na fala de José lá do Egito. A esposa de Potifar tentou adulterar, tentou seduzir o jovem José naquela ocasião, e ele deixa bem claro: dona, aqui nesta casa eu posso colocar a mão sobre tudo, eu posso varrer, eu posso arrastar os móveis, eu posso cuidar do gado, eu posso cuidar da fazenda, dos bens do seu marido, eu posso pôr a minha mão em tudo, só não posso pôr a mão na senhora. Então ela insiste, e quando insiste, ele deixa uma frase bem clara: eu não posso pecar contra o seu marido, que é autoridade sobre mim, mas também eu não posso pecar contra o meu Deus. Portanto, além de fazer tremendamente mal o adultério aos filhos, na destruição de uma família, as consequências são gravíssimas. Todo adúltero entrará na balança de Deus exatamente porque nós pecamos o dia do adultério, a sociedade peca diretamente também para com Deus. Bom, o segundo ponto aí importante, quando nós falamos sobre o adultério social. Uma coisa que, curiosamente, comentando com alguns pastores, eles não faziam ideia disso, né? Quando nós pensamos em adultério, ficamos até só no âmbito familiar. Entretanto, não é só apenas no âmbito familiar, porque existem alguns adultérios. Ou você nunca ouviu falar, por exemplo, de adulteração de combustível nos postos de gasolina? Quem não ouviu falar de aquele cidadão, né, um péssimo cidadão, que vai até o odômetro do carro, aquele velocímetro do carro, e entra ali com o cabo para reduzir a quantidade de quilômetros a qual o carro já rodou, para poder valorizar o carro
mais ainda do que ele seria barato se tivesse com aquela quilometragem rodada. Quantos de nós já ouviu falar que as planilhas são adulteradas para que uma empresa não pague tanto imposto de renda? Quantas planilhas, né, quantas declarações de imposto de renda já foram também adulteradas? Quando nós temos uma sociedade que adultera documentos, combustíveis, produtos, seja lá o que for, para beneficiar a si próprio, quando um aluno, por exemplo, adultera colando na prova, na verdade ele está em roda de colisão não apenas com o seu próximo, perde-se a confiança com o próximo, mas também nós perdemos a confiança diante de Deus. Então, tanto primeiro ponto que fala do adultério conjugal e o adultério social precisam ser levados em consideração. O último adultério é o adultério espiritual, e essa é uma frase muito incisiva de Jesus Cristo, que ele chama inclusive uma geração de adúltera, é uma geração que comete adultério exatamente espiritual. Que tipo de adultério é esse? Bom, é aquele adultério espiritual em que a pessoa acredita em Deus, mas acredita também em muitas outras coisas, né? Eu já visitei pessoas no hospital em que eu levei a palavra de Deus, mas a enfermidade era tão grave, tão grande, muito provavelmente o desengano dos médicos já havia passado naquele coração, naqueles ouvidos, a pessoa talvez estivesse entrando numa rota terminal, e eu já levei a palavra de Deus, deixei um folhetinho desse evangélico, uma palavra de consolo para aqueles, ou aquela que ali estava. Logo depois entra um católico, oferece uma imagem da Virgem Maria, a pessoa se agarra, que ela coloca ali também. Entra um babalorixá e oferece uma figa, um patuá, seja lá qual for, o que for, ela coloca debaixo do travesseiro também. Ou seja, a pessoa vai se agarrando com todo tipo de fé, inclusive Deus, né? E tem esse tipo de cometimento. Comete um adultério espiritual. É isso que Jesus está dizendo. Essa geração parece ser uma geração que é agarrada aos outros deuses como o dinheiro. É uma geração que confia em si mesma, né? Que adultera espiritualmente diante de Deus. Portanto, o que Jesus está dizendo, finalizando o terceiro ponto, não apenas temos o adultério conjugal, né, matrimonial, temos o adultério social, mas temos, infelizmente, também esse adultério que nós estamos vivendo para o dia de hoje. Em questão conclusiva, eu gostaria de lembrar aos irmãos que adultério é uma coisa que os nossos pais, por exemplo, os nossos avós, não tinham isso como o diálogo, né? Hoje se casa pensando em divorciar. A minha mãe, por exemplo, casou muito nova, mas ela teve filhos também muito novo e não passava nenhum momento pela cabeça dela o fato do divórcio, incluindo aí o adultério conjugal. Portanto, as famílias do passado tinham mais respeito uns pelos outros na questão do amor, do respeito. Era como se fosse um Bandeirantes, né? A história dos bandeirantes era muito interessante quando eles vinham com suas naus, com seus navios, na tentativa de encontrar outras terras, outros países, para se chamar de país de uma futura nação. Quando se chegava em terra firme, sabia que a extensão daquela terra era grande e possivelmente ali existia a possibilidade de ser um país. Eles iam lá nos navios, nas caravelas, e tocavam fogo nas caravelas. Tocavam fogo na caravela para dizer, bom, aqui é o meu lugar, aonde eu cheguei, não volto mais, é aqui que eu quero ficar. Nós precisamos, talvez, entrar por esse lado e entender o conceito moral de um bandeirante. Não apenas no nosso coração, no noro entendimento de fidelidade com o cônjuge. Eu, por exemplo, antes de dormir, eu sempre oro a Deus pedindo, Senhor, não permita que eu ore com outra mulher, que eu tenha em meus sonhos relacionamentos com outra mulher, a não ser que seja a minha esposa. Eu faço esse cuidado, eu tenho esse cuidado para que nem em sonho eu venha a pecar. Essa talvez seja um capricho meu, mas é a ideia de que eu não estou aqui para dialogar nem um pouquinho com a possibilidade de infringir o sétimo mandamento. Jamais me passa isso pela cabeça. E também nós, como bandeirantes dessa ideia, é entrar de peito aberto, com a certeza que nós não vamos voltar para o mundo. Aquela caravela que serviu para nos trazer até o reino de Deus, ela já não é mais necessária. A gente precisa tocar fogo, precisa afundar aquela caravela.
Para lá não existe mais nenhuma ponte, eu não quero voltar para o mundo, eu quero ficar aqui em Deus. Para isso, ou com esse tipo de atitude, nós declaramos diante de Deus que nós somos fiéis a Ele. Até mesmo se a gente quisesse ser infiel, nós não teríamos meios e nem recursos para isso. Nós aniquilamos a qualquer possibilidade de ponte que faça ou nos transporte para um adultério. Nós já tocamos fogo na caravela, nós já chegamos aonde chegamos, nós chegamos num Deus fiel que nos abençoa em todo o tempo. Que essa fidelidade sua para com Deus seja um motivo para que você colha bons frutos diante do Senhor. E da próxima vez que você orar a Deus, diga para Ele que você tem a certeza que Ele é fiel e que essa fidelidade é a sua também. Fiel é o Senhor para conosco e o mínimo que Ele exige de nós é a nossa fidelidade. Que Deus abençoe, que Deus lhe dê paz e saúde, hoje e sempre, no nome de Jesus Cristo. Fique na paz.